Beleza, então vamos começar aí a falar de operadores, depois de um papo sobre como é bom ser criança, né? E a inocência de crianças. Vamos falar de coisas que crianças vão gostar pra caramba. Operadores, vamos ver como funcionam os operadores em Java, né? No Java a gente tem alguns operadores que eles são chamados unários. Os operadores unários, eles acontecem sobre uma coisa. Então, sobre uma variável, por exemplo. Então, eu posso negar o valor de uma variável, incrementar uma variável, decrementar uma variável. E não necessariamente eu preciso de duas coisas para utilizar o operador. É apenas uma coisa e o operador é aplicado sobre essa uma coisa, né? Então, é bem bacana. E os operadores unários são os operadores de negação, o de incremento e decremento, tanto pós como pré-fixados. O sinal de positivo, que todo número que a gente escreve, ele é positivo, né? Se a gente não coloca nada na frente, mas a gente pode colocar, assim como na matemática, né? A gente normalmente não escreve mais 75, a gente só escreve 75, mas tem um sinalzinho de mais ali, eu não estou benzendo ninguém, mas tem um sinalzinho de mais na frente do número, né? E o sinal de negativo também, e os parênteses. Os parênteses, eles fazem uma função muito bacana, que é a função cast. A operação cash é conversão. A gente vai converter de algo para outro, né? Então a gente faz conversão para algum tipo, desde que seja possível a conversão, desde que o tipo seja, ele possa se transformar no outro, né? A gente consegue fazer o cast, fazer a conversão. Então aí tá os operadores unários. Aqui, obviamente, por uma questão didática, eu coloquei um espacinho para a gente poder ver que são dois mais, porque se eu não faço isso, fica parecendo um travessão aqui, um menos grande. E é mais seguido de mais, tudo juntinho, e o menos seguido do menos, tudo juntinho, tá bom? Vamos ver, então, esses operadores. Vamos falar aí sobre o operador de negação. Como que a gente pode utilizar esse operador de negação? Só para lembrar, o operador de negação é o exclamação. Vamos ver aí um operador de negação. Vamos fazer aí um exemplo para a gente ver como que funciona esse operador de negação. O operador de negação, também conhecido como não em português ou como not em inglês, né? Você pode ler operador not, operador não. Então, é o exclamação. Escrevi teste, né? Teste operador not. Vamos ver como que a gente pode exemplificar esse cara daqui, né? O teste, vamos fazer uma exemplificação com o operador not aqui, um operador de exclamação, de negação, e vamos entender o que acontece com ele. Vou declarar qual que é o objetivo do operador de negação, né? O objetivo é muito simples. Ele inverte o valor lógico de alguma coisa. Então, se alguma coisa tem um valor lógico true e eu aplicar o operador de negação, essa coisa vira false. Se ela é falsa e eu opero, né, com o not, ela fica não falso é verdadeiro, não verdadeiro é falso. Então você tem algo assim. Por exemplo, vou declarar boolean ok. Vou declarar uma variável ok e vou colocar o valor true para ela, verdadeiro. E eu vou fazer aqui embaixo a impressão dela. System.out.print, ln, e eu vou imprimir aqui o ok. E eu quero saber o valor do ok. Estou imprimindo, vai sair um texto ok igual e um valor. Então, se eu compilar e executar o meu programa, tá aqui, olha lá, ok igual a true. Muito bacana, né? Olha só o que eu posso fazer também. Eu posso transformar isso daqui facilmente num não ok. Então, se eu colocar aqui um não, que é a exclamação ok, eu posso fazer a mesma coisa, um não ok. Vamos ver aqui se funciona. Compilou, deu tudo certo, e agora o não ok é false. Olha que bonito isso daí, né? A gente pode fazer dessa forma o não ok. Ou ainda, eu poderia fazer, né, a criação de um boolean
não, opa, não, ok. E aí eu não vou atribuir falso para ele, eu vou falar que ele é igual a não, ok. E agora eu vou fazer a mesma impressão aqui, só para a gente ver, né? Só que agora eu vou utilizar essa variável que eu criei aqui. Vai ver que vai dar o mesmo resultado, né? Muito bacana que dá o mesmo resultado, Senhor, vai então dar tá um tudo erro certo. ali. Ah, não, vai não, disfarça. Confundi. Oh. Não Não, deu, não. não, é que se tivesse colocado o não ok em cima, daria ruim, não daria? Em cima do ok. Porque, tipo, eu Aqui, só isso não, aqui que você lá falou? na variável. Porque tem alguns lugares que, tipo, a ordem das variáveis que você declara, ela acaba dando diferença, entendeu? Por exemplo, aquele não ok, se você coloca em cima do ok, naquela Ah, linha, sim. Vai dar problema porque ele não conhece o ok, né? Ele é só isso. vai conhecer o ok antes. O Thales está falando isso daqui, ó. Se a declaração da variável tivesse sido feita aqui antes, né, iria dar problema. Sim, porque ele não conhece o ok, né? Então ele precisa primeiro conhecer o ok para depois utilizar o valor do ok. É isso, por Senão, isso que eu achei que vai ia dar dar errado. treta. Não foi pensado. Esse aqui não foi de maldade dessa vez, não, Thales. Eu Entendi, fiz, entendi. fiz de boa, fiz de boa. Esse aqui foi na paz ainda. Deixa eu mostrar, só vou mudar a ordem para a gente poder brincar um pouco aqui. E aí, o que acontece, né? E se eu pegar agora e fizer não, não, ok. O que vai dar de resposta um não, não, ok? E aí? Qual que é a resposta de um não, não, ok? De um não, não, true? A resposta é a seguinte: quando eu tenho quantidade ímpar, não dá erro, pior de tudo que não. Olha só, é sério, não dá não, hein? Isso aqui funciona. Quando você tem quantidade ímpar, ele inverte, ele nega o valor lógico. Quando você tem quantidade par, ele mantém igual. Então, eu tenho quantas exclamações aqui? Eu tenho 2 exclamações. Então, com essas 2 exclamações aqui, ele vai sair como resposta true. E é isso daí que ele vai fazer. Exatamente isso. Só que aí não precisa dos parênteses. Não há necessidade deles. E você poderia ter, por exemplo, algo assim, né? Já que a gente colocou 2, e por que não colocar mais um, né? E eu colocar aqui exclamação, exclamação, exclamação. Olha lá. E o que vai acontecer? Qual a quantidade? 1, 2, 3. 3 é par ou é ímpar? Ímpar. Então, se é ímpar, o true ele vai ser negado, vai se transformar em false. Então, ele vai fazer a inversão do valor lógico. Se a gente compilar e executar esse cara, vai ver lá, ó, valor true para 2 e o valor false para 3. Belezinha. Então, você pode fazer esses testes de inversão. Mas não somente isso, né? Eu disse que não é necessariamente você ter ali uma variável booleana, é um resultado lógico, um valor true ou um valor falso que a gente está invertendo ele. Então, por exemplo, você poderia fazer alguma coisa desse tipo daqui. Nossa, eu mexi com outro teclado hoje cedo, me zoa escrever no meu agora. É incrível como eu fico ruim para escrever depois. Eu quero saber, né? True ou false, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar aqui uma comparação. Eu quero verificar. Por exemplo, 1 é igual a 2? Uma comparação lógica. Isso daqui vai dar um resultado lógico. Se eles forem iguais, isso aqui vai me retornar true. Mas se isso daqui for diferente, ele me retorna falso. Então, o que eu vou ter aqui? 1 é igual a 2? Não. 1 não é igual a 2. 1 é diferente de 2. Então, isso aqui vai me retornar falso. E olha lá, true ou false, me retornou falso, né? Então, quando eu faço essa comparação daqui, me retorna falso. Então, isso daqui pode ser testado, a gente pode colocar aqui, né? Olha lá, uma comparação, verificando os dois, né? Só para ficar mais fácil para ser visto, né? Olha lá.
1 igual a 2 é falso, não é igual, né? Você pode testar isso aqui direto, mas não somente isso, né? A gente poderia, por exemplo, ter algumas variáveis criadas aqui. Int A igual a 10. Int B igual a 20. E aí a gente pode fazer as comparações com as variáveis, não precisa simplesmente ser diretamente com valor true ou falso, porque o resultado dessa comparação já é true ou falso. E ainda por cima, você pode fazer algo desse tipo, né? Você está comparando, se não, isso daqui, né? Isso aqui é possível? Pior de tudo que é, né? É estranho, mas você consegue ver. Você está negando a resposta. Isso aqui é falso. Nego, dá true. Olha lá, true como resposta. Então, qualquer operação que você faça, que a comparação seja um resultado lógico, né? Você tem aqui, por exemplo, A menor igual a B. Você pode fazer o teste lá com A menor igual a B. O A, só para lembrar, vale 10, o B vale 20. Então, A é menor ou igual a B, sim, ele é menor. Então, vai resultar em true. Olha só que bonitinho. Ele devolve true. E se você quiser negar isso daqui, você pode negar, né? Então, é muito comum você também ter a negação. Você pode ir lá e colocar uma exclamação aqui na frente, você está negando essa resposta, e aí você está fazendo o teste. E aí ele vai dar um falso. E aí vem algumas comparações muito importantes, né? Isso daqui que a gente fez, ele poderia ser substituído, né? Só para ver, ele poderia ter sido substituído por um não igual a 2. Poderia, né? Porque você está testando se eles são diferentes, né? Então, eu não estou testando a igualdade, eu quero o resultado inverso. Então, o teste é diferente. E como que é o inverso disso daqui, né? Qual que é o inverso de menor ou igual? Né? Como que eu faço? O que eu coloco aqui, né? O que não é menor ou igual é o quê? Maior ou igual, professor? Quase. Ele é maior. Só maior. Só maior. Só tem o igual, né? Exatamente. Uhum. Você tem que imaginar assim, né? Esse daí todo mundo sempre erra. É incrível. Por quê? Porque a gente lembra disso daqui, né? Se você falar, ó, tem uma coisa menor, uma coisa igual, uma coisa maior. Quando alguma coisa é menor ou igual, o inverso disso é maior. Quando eu tenho algo que é maior ou igual, o inverso disso é o menor. Quando eu tenho algo que é menor, o inverso disso é igual ou maior. É justamente por causa disso. A gente esquece que pode ser o próprio número, né? Então a gente sempre coloca ele lá e esquece que, na verdade, se tem o igual de um lado, do outro lado não vai ter o igual com o sinal invertido. Então isso daí é muito importante de lembrar. O oposto de menor igual é maior. O oposto de menor é maior igual. Então você sempre tem isso daí, vai o igual para o lado que ele não está. Se você viu o igual de um lado, ele não vai aparecer do outro. E é isso daí. Se ele não está aqui, ele aparece no outro lado. E é essa grande sacada, e aqui fica a dica de você brincar, né? Ou você seleciona esse lado e sobra o outro, então você vai ter, né? Ou é menor, igual e maior, ou você vai ter, por exemplo, menor e o oposto vai ser maior ou igual. E aí você tem todas as combinações possíveis. Aqui eu só coloquei algumas, né? Então você tem todas as combinações possíveis aqui, e aí você pode entender isso daí de forma mais fácil, que gera alguns erros muito complicados. Às vezes a gente esquece desse detalhe e vai. E é toda vez, e eu gosto muito, porque toda vez é isso daí que acontece. Faz parte de entender. Então, o negação é inverter o resultado lógico. Quando eu inverto o resultado lógico de um menor igual, seria a mesma coisa de eu estar testando se é maior. É isso daí. Quando eu inverto o resultado lógico de um igual, uma comparação, o inverso disso é não igual ou diferente, né? Eu gosto muito de falar de não igual para a gente sempre lembrar, né? Então você tem essas possibilidades aí com o operador de negação.
O operador de negação, então, ele faz essas mandraquices muito estranhas, né? Que aí a gente vê como que funcionam as coisas. Vamos continuar a brincadeira com os nossos operadores. Alguém teve alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa desses operadores de negação? Não? Tudo certo? Bora então continuar. Agora a gente vai entrar num negócio que às vezes parece que é um bicho de 7 cabeças. E eu falo para você, se fosse na linguagem C, eu iria ter certeza absoluta que isso daqui é um bicho de 7 cabeças. Já fiz muita prova para concurso, e antes eu colocava em provas de concurso isso daqui. Agora, se eu for colocar um resultado em linguagem C do uso de um operador de incremento-decremento, eu coloco qual compilador eu estou utilizando. Eu especifico tudo que possa ter, utilizando o compilador tal, né? E aí é muita babaquice para uma prova de concurso, né? Então eu já optei por, quando eu faço provas para concurso, eu arranco isso daí quando é linguagem C. Quando é linguagem Java, não tem problema. E por que eu falo isso? A linguagem C, dependendo do compilador, ele trata de forma diferente, né? O funcionamento, quando você utiliza vários operadores de incremento numa operação só, né? Numa linha só. E aí ele modifica. Já a linguagem Java, não. Ela é o que você lê, da forma que você lê, passo a passo, é a forma com que vai ser resolvido independente. E assim é bacana, funciona bem. O que é os operadores de incremento e decremento? O operador de incremento, ele soma 1 ao valor da variável numérica. E o valor de decremento, ele subtrai 1 ao valor da variável numérica. Então, as variáveis numéricas inteiras, elas podem ser, né, atribuídas mais 1. Então, você fala que a variável é igual a variável mais 1. Você pode utilizar o operador mais mais. Então, variável mais mais é exatamente o ato de você somar mais 1 ao valor atual dela e atribuir a ela mesma. Então, sei lá, a gente declara uma variável x igual a 10. Então, está lá a nossa variável int x igual a 10. E eu quero somar mais 1. Eu quero fazer com que ela passe a valer 11. Eu posso falar que x vai receber o valor que estava em x mais 1. Então, x recebe x mais 1. Ou simplesmente falar x mais mais. E aí, o x mais mais faz com que ela seja acrescida de 1. Se eu quiser subtrair 1, eu troco, né? Não uso mais, eu uso menos. Então, eu uso x menos 1 ou x menos menos. E aí você pode ter isso daí. Só que o operador pode ser colocado na frente da variável ou antes da variável. E aí muda a ordem do funcionamento das coisas. E aí o bagulho zica bacana, né? Porque se você colocar em um determinado ponto, ele vai funcionar de uma forma. Então, se você coloca antes da variável, ele funciona de um jeito. Se você coloca depois da variável, ele funciona de outro jeito, independente se somar ou subtrair, né? Então, você tem aí... vamos fazer uma brincadeira aí com operador de incremento, né? Vamos fazer aqui um teste operador de incremento. Teste operador incremento, decremento, IncDec. E aí a gente vai ver aqui as milhares de possibilidades desse cara. E esse cara dá muita possibilidade. Vamos ver aí as maluquices que a gente pode brincar, fazer com esse bendito operador de incremento e decremento. Tudo que eu fizer para incremento funciona para decremento, beleza? Então eu vou fazer em um, posso mostrar depois, mas tudo que funciona para um funciona para o outro, sendo que um soma e o outro subtrai. É a única diferença que vamos ter. Começando aí, vamos lá, brincando lá, a gente ia falar de declarar uma variável x, ela começando com o valor 10. Se eu quiser fazer com que essa variável passe a valer 11, eu posso falar que ela vai receber o valor que ela estava acrescido de 1. Então, eu somei 1 a variável. E isso daqui faz com que o meu x passe a valer 11. Mas e se eu quiser agora fazer ela passar, né, a valer 12? Eu posso fazer de outra forma? Posso. Eu posso fazer isso daqui, x mais mais. Então, eu posso fazer isso daqui, o operador de incremento vai fazer uma alteração sobre a própria variável. Então, ele é um operador unário. Ele não está juntando uma coisa com outra coisa, né?
Aqui você tem um operador que é aplicado sobre dois valores, né? Aqui não. Aqui eu tenho ele aplicado sobre uma coisa só. O resultado disso agora é x, vai estar valendo 12. Então, x começou com 10, somei 1, x passou a valer 11, somei 1, x passou a valer 12. E a pergunta, será? Né? O será é muito importante. Vamos ver se isso daqui é verdade, né? Então, fazer aqui um system, out.println, e eu quero ver agora o valor de x. Opa, quero ver o valor de x. Depois que executar isso aqui, eu quero ver o valor de x. E, por fim, eu quero ver aqui o valor de x. Estou querendo ver o valor de x em cada uma dos momentos. Quando eu declarei, quando eu somei mais 1 a ele e joguei dentro dele novamente, então acresci ele de 1, e quando eu utilizei o operador mais, e aí ele passou a valer 12. Vamos ver? Compilando, executando, você tem lá, ó, 10, 11 e 12. Então, as saídas estão exatamente como a gente estava prevendo que ia sair. Legal. E se agora eu utilizar, né, a técnica do pré-fixado? O que acontece se eu fizer aqui mais x? Posso fazer? Posso. Pior que posso. E aí, olha só a loucura. Isso daqui vai fazer com que a minha variável x valha 13. Ela está valendo 13. Então, compilou, rodou, olha lá, valendo 13. Aí você fala assim, tá, não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma. Você tem toda a razão. Eu sinto informar que você está certo. E eu fico triste nesse exato momento. Que tristeza. Bem, mas deve de ter alguma diferença, né? Porque se você coloca na frente ou coloca atrás, não é a mesma coisa. Então, colocar na frente é uma coisa, colocar atrás é outra coisa. Não são coisas iguais. Mudou o local da onde você está colocando. Então, isso daí deve fazer diferença. Como que a gente pode ver a diferença, né? Vou criar uma segunda variável. Vou fazer aqui, ó, x, e eu vou criar uma variável y. Declarei lá as duas. Só para deixar um pouco mais organizado, vou deixar o x aqui, ó, x igual a 10. E eu vou imprimir o x. Beleza. Só que eu quero que o y receba o x. E eu quero imprimir esse cara também. Então, aqui eu vou imprimir o x. Então, eu vou imprimir aqui o x. E vou imprimir o y. E eu vou fazer isso para todos. Então, aonde estava simplesmente imprimindo o x, vou imprimir o x e o y. Então, beleza, imprimindo o x, imprimindo o y. Agora, a gente tem aqui, eu quero pegar e fazer x igual a x mais 1. Beleza, funciona, perfeito, joia. Eu vou fazer aqui, nesse caso, só para a gente ver, se eu pegar e fizer aqui, o y recebe o x mais 1. Eu tenho que fazer antes nesse caso aqui, porque senão depois realmente vai dar ruim, né? Ele vai atualizar o valor. Eu quero ver se o y também vai receber o valor 11. Pela minha lógica, sim, receberá. E aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero ver o y. Nesse caso, eu posso fazer o y recebe x mais mais. E eu também posso fazer isso aqui, ó, y recebe x mais mais. Como esse cara daqui é um operador unário, ele vai acontecer sobre a variável. E depois ainda vai ter a operação de atribuir ele para o y. Então, vamos ver o que vai acontecer de resposta aqui. Vamos imaginar as respostas que a gente teria, né? Então, aqui a gente viu que o x vai ser igual a 11 e o y também será igual a 11. Por quê? Aqui o x está valendo 10, eu estou imprimindo aqui x... vou colocar aqui o primeiro, né? Também esqueci de colocar nesse cara. Aqui o x vai ser igual a 10 e o y também será igual a 10 porque ele está recebendo o valor que estava no x. Então, beleza. Aqui
eu estou pegando o valor 10 e somando 1 e jogando para o y, então é 11. E eu estou pegando o valor 10, somando 1 e jogando para o x, que também vai dar 11. Então tá beleza isso daqui. Aí começou a brincadeira. E agora, né? Quanto que vai valer o y aqui? E quanto que vai valer o y aqui? Beleza, eu aguardo, não tem problema. Enquanto isso, eu vou andando devagarzinho aqui. Olha só o que acontece. Nesse momento, a gente tem uma característica bem estranha rolando, né? Porque a gente está utilizando um operador unário. O operador unário, ele é um problema, porque ele deve ser resolvido antes da atribuição. A atribuição tem uma das menores precedências, né? Uma das últimas coisas que deve ser feita. Então, você resolve o operador como precedência dos operadores matemáticos, né? Só que a gente tem um operador que não tem na matemática, que é o mais, né? De vez em quando sinto falta, viu? Bem bacana esse cara daqui. E olha só que legal. O que vai acontecer aqui? Se você for imaginar pela lógica, você está falando que o x está sendo acrescido de 1. Então, ele estava valendo 11 mais 1, ele passa a valer 12, e o y, teoricamente, deveria ser 12. E nesse caso aqui, ele também está sendo acrescido de 1, ele valia 12, acrescendo 1, ele vai para 13, e o y também valeria 13. Mas a ordem que você coloca o operador de incremento, se pós-fixado, se depois da variável, ou pré-fixado antes da variável, modifica o resultado. Vamos dar uma lida lá na apostila. Olha lá. Pós-fixados. O incremento ou decremento é feito após o uso da variável nas outras expressões que envolvem a variável em questão. Quando ele é pré-fixado, o incremento ou decremento é realizado antes que a variável seja utilizada em qualquer outra operação. Então, você tem que ler na ordem. Então, x recebe o valor de y recebe o valor de x. Quanto que estava valendo o x aqui? O x estava valendo 11, ó, valor aqui, ó, atualizado na parte de cima. Então, 11 será atribuído para o y. Após a atribuição, após usar a variável, ele incrementa ela. E aí, o x passa a valer 12. Beleza. Agora, olha só, o x está valendo 12. O y recebe. Eu vou incrementar a variável primeiro. Ela estava valendo 12, ela passa a valer agora 13. E o 13 vai ser atribuído para o y. Então, o x está valendo 13 e ele atribuiu 13 para o y. Vamos ver se isso daqui é verdade. Compilou, eu esqueci de um ponto e vírgula, compilou, rodou, e olha lá os resultados, né? Você tem aqui o x e o y igual a 10, certinho. Depois eu tenho o x igual a 11, o y igual a 11. Depois eu tenho o x valendo 12 e o y ainda valendo 11, tá lá. E depois eu tenho o x valendo 3 e o y valendo 13 e o y valendo 13. X 13, y 13. E tá aí a brincadeira acontecendo. Modifica o resultado, sim. Então tem que saber se você vai utilizar pré-fixado ou pós-fixado. Regrinha do tio Cristóvão para solucionar esse problema que dá nó na cabecinha de qualquer um. O x está antes, usa o valor do x. Depois você faz o mais mais. O mais mais está antes, você soma primeiro e depois você vai ter o resultado atualizado aqui do x e aí você joga para lá. Então, se a variável está antes, você vai pegar e usar o valor dela primeiro. Se a operação está antes, você vai utilizar essa operação, vai realizar essa operação primeiro. É essa regrinha daí, funciona muito bem e salva a nossa vida. Como que seria com o decremento? Vamos fazer aí com o decremento. Então, aqui, né, ficou um exemplo com o incremento. Eu vou pegar, repetir esse codigão. Então, vou copiar isso daqui tudo. E a gente vai iniciar o mesmo processo. Então, aqui vai ser incremento.
incremento. E agora a gente vai repetir isso daqui, só que para o decremento. E vamos ver o que acontece no decremento. Ficou mais bonitinho, com mais coisinhas fazendo bagunça. Ó, ó, nossa senhora, que bonito. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é, e se eu quisesse subtrair, né? Fosse menos, menos, fosse menos, menos. Quais são os valores, né? Então, a gente vai começar lá com o nosso x igual a 10. E aí, beleza, o meu x realmente vale 10. O y está recebendo x, então o y vai ser 10. Perfeito. Muito legal. E se eu fizer x menos 1, ele passa a valer 9. Se eu fizer x menos 1 e atribuir para ele mesmo, passou a valer 9 e 9. Tá joia. Agora, olha só. Como que isso daqui vai ser lido? O meu y vai receber o valor do x. O x não está valendo 9? Olha aqui o 9. Então, aqui é 9. Beleza? 9. Após isso daí, perdão, o 9, ó. O y recebe 9, né? O y recebe 9. Após isso daí, ele tem lá o menos, menos. Ele vai fazer a subtração de 1. Então, o x que valia 9 vai ser subtraído de 1. 9 menos 1, 8. Beleza, agora ele vai pegar aqui o y, recebe, ele vai fazer menos, menos x. O x valia 8, menos 1, ele passa a valer agora 7. E aí ele vai atribuir 7. Vamos ver se essas respostas aqui estão certas, se eu não viajei. Vamos dar uma olhadinha. Começou lá novamente o x valendo 10, o y valendo 10. O x valendo 9, o y 9, o x valendo 8, o y valendo 9, e depois os dois valendo 7. E aí finalizou. Esse é o processo de incremento e decremento pós e prefixados. Diga, seu Vinícius. Se eu colocasse de novo esse negócio, Vinícius, está cortando. Fala mais próximo do microfone, por gentileza. Dá para ouvir melhor, senhor? Muito melhor. Beleza. Ali o senhor colocou o y igual a x menos menos. Se o senhor tivesse colocado, tipo, essa mesma operação depois do system out print, o y ia começar a valer 8 ou não? Se eu colocasse essa operação daqui, ao invés de ter colocado ela aqui, colocasse ela aqui embaixo? É, de novo. Ah, colocar Aí... ela de novo. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu repetir, eu vou colocar esse cara aqui, então, de novo. Olha lá, estou repetindo. Só vou colocar aqui para a gente ver qual que é o valor. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá. O x está valendo 8, né? Então, aqui era o valor de x. Quando eu falo que o y vai receber o valor de x, então ele vai receber 8. Então, esse cara daqui vai receber 8. Depois, perdão, né? Quando sempre erro, né? O y vai receber 8. Então, ele vai receber o valor que estava lá no x, recebeu 8. E após isso daí, esse cara vai ser decrementado. Então, o x vai ser diminuído em 1. Então, se x valia 8, vai passar a valer 7. E aí, vamos ver o que vai ter aqui de atualização, né? Então, tem atualização aqui também. E aí, o que vai acontecer agora? Olha lá, o valor do x é 7. Então, o y recebe menos x. Então, ele vai fazer primeiro no x. Então, x está valendo 7, menos 1 passou a valer 6. Agora, esse 6, que foi resultado dessa operação, está sendo atribuído para o y. Então, esse cara aqui passou a valer 6. Vamos ver? Compilou, executou, e vamos lá ver as respostas. 6 e 6, 7 e 8, 8 e 9, e aqui é o 9 e 9, 9 e 9.
E antes era 10 e 10. 10 e 10, 9 e 9, 8 e 9, 7 e 8, 6 e 6. Então, são essas as respostas. Literalmente assim. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente quando a gente utiliza o operador de incremento ou decremento em uma expressão. Usar ele sozinho nunca é problema. Por quê? Porque ou ele vai incrementar um, ou ele vai decrementar um para a variável e resolveu a nossa vida. Foi o que eu mostrei logo no início, quando a gente começou a brincar, né? Se eu pegar lá minha variável, né? Declarei lá, x igual a 5. E aí eu faço x mais mais, quanto que vale o x aqui, né? O x vai valer 6. Isso daqui seria a mesma coisa se eu tivesse feito mais x. Após a execução da operação de incremento, não importa se pré ou pós, o valor do x será acrescido de 1. Então, quando ele está sozinho, largado na vida, que nem aqui, o resultado vai ser sempre igual. Então, se eu fizer x e eu vou colocar comentário aqui, né? Só para você ver, né? Ou se eu fizer x ou mais x, a resposta vai sempre ser o valor que estava mais 1, ou seja, 6. Então, sempre vai dar. Não importa se eu utilizar mais x ou x sozinho, vai dar o incremento do número. Se for o menos, vai dar menos 1. Então, se fosse, por exemplo, né, agora aqui, por exemplo, x igual a 17. Se eu fizer menos x, ou se eu fizer x menos, a resposta vai ser exatamente 16. Não importa, porque ele é um operador unário, ele modifica o valor da variável a qual ele está ligado. Então, fazendo de uma forma ou de outra, ele vai ter isso daqui modificado. O problema está quando a gente está utilizando ele numa expressão. Quando a gente usa ele numa expressão, ou a gente vai ter o valor da variável primeiro sendo atribuído e depois ele sendo incrementado, ou a gente incrementa ele primeiro e depois o resultado disso é passado para a variável. E aí muda muita coisa. E é bem xarope esse negócio. Diga, seu Entendi. Luiz. Obrigado, senhor. Imagina. Professor, essa regrinha vai valer nos loopings também? Vai. Chique, isso é bom. E daí dá pra gente Vai. conseguir usar o Muito. número certinho que a gente quer. Beleza, Não, valeu. eu gosto muito de usar isso aqui em loop. Tanto é que quando a gente monta lá um laço, para mim é x mais mais. Quando você vai para outras linguagens, né? Por exemplo, Python não gosta desse x mais mais, eles acham feio. Eles falam que x é igual a x mais 1. É da linguagem, é a regra de beautiful da linguagem, né? De embelezamento da linguagem. Eles preferem que seja bem explícito, eles não gostam dessa contração daqui do incremento. Então, é uma coisa interessante que acontece, né? Então, aqui fica legal essa brincadeira. Esse daqui, então, é um exemplinho bem simplório, né? De como que funciona lá o nosso operador de incremento e decremento. Tanto o pós-fixado, que o mais ou menos estão depois da variável, né? Ou o pré-fixado, que eles estão antes da variável. A única diferença que muda realmente é quando ele está depois, né? O pós-fixado, quando a variável está antes do operador. Você usa o valor dela primeiro, antes de fazer a operação. É o que muda. O restante funciona exatamente igual. Falando sobre os operadores unários mais e menos. Esse aqui é bem tranquilo, né? A gente tem o sinal, que é o mais, positivo, né? Mais alguma coisa. Só que, normalmente, a gente não coloca, né, esse sinal. Então, a gente omite esse sinal. Tanto na vida real, como na computação, a gente pode omitir. O menos tem que ser explicitado, porque eu não consigo saber se o número é negativo se não tiver um sinal de menos na frente. Já o de mais, ele pode ficar oculto, né? Então, aí a gente tem o sinal de mais e o sinal de menos. Vamos ver aqui o operador mais e menos. Fazer um exemplinho
bem tranquilinho aqui para a gente ver o funcionamento dele. Teste operador mais e operador menos. O que acontece, né? Vamos imaginar aqui a declaração de uma variável P de positivo. Eu posso declarar essa variável P e atribuir um valor, por exemplo, 14. Eu posso fazer isso daqui. Mas eu também posso pegar e falar que P agora vale mais 17. E não tem problema nenhum. Se você compilar isso daqui, ele está tudo certo, ele entende isso daqui como sendo a mesma coisa. Tanto é que se a gente colocar impressões, né? Então, system.out. Puxa vida, nem sei o que eu escrevi ali. Print ln, e eu for imprimir, por exemplo, o valor de P, a mesma coisa eu vou repetir para depois. Eu quero ver, aqui vai ter que sair 14 e aqui vai ter que sair 17. Compilando, executando, 14 e 17, positivo. Ele omite o sinal de mais. Já quando é negativo, então imaginemos agora, por exemplo, aqui um int n, e aí eu posso falar que um n vale menos 14. E na hora da impressão, na hora que eu for imprimir esse valor negativo, você vai ver que realmente o sinal de menos sai. Então, você pode colocar ou você pode omitir o sinal de mais. O menos tem que ser explicitado, ele precisa estar ali. É simplesmente para lembrar isso daí para vocês. Não tem nenhuma pegadinha, nada. É o sinal de mais e o sinal de menos sendo utilizado e empregado aqui. Agora chegou a vez, vou cantar, né? Esse daqui é um operador muito bacana. É o operador de inversão. Mas ele não é um operador de inversão tão simplório. Ele é um operador de inversão binária. Ele também é chamado de bitwise. Então, pode ser utilizado para fazer a inversão dos números. Só que ele não faz a inversão do número decimal. Então, por exemplo, se eu falar que um número vale 3 e eu aplicar ele, teoricamente, você deveria imaginar que ele iria passar a valer menos 3, mas não é essa a verdade. Isso não é verdade, porque ele não vai mudar o número, ele não vai inverter o número em decimal, ele vai inverter o número em binário. E aí é que está uma coisa muito bacana. Tem uma regrinha que funciona muito bem. E olha só que legal a regrinha, né? A regrinha é a seguinte: a aplicação do operador de inversão binária funciona assim. Se você colocar um númerozinho que recebe o tio, que é o operador de inversão binária, 7, você tem que somar 1 ao 7, então você pega o 7 mais 1, ele vira 8, e aí você inverte o sinal. Então, 7 mais 1, 8, inverte o sinal, virou menos 8. Então, tio 7 é a mesma coisa que menos 8. Se você pegar, por exemplo, um número negativo, tio menos 19, você vai pegar menos 19 mais 1, vai ficar menos 18, você inverte o sinal e ele vira 18. E aí você tem a inversão binária acontecendo. E aí você deve falar assim, onde vou utilizar um bagulho desses? Aí eu te falo assim, bem, é que vocês ficam imaginando programação de altíssimo nível, mas você poderia, por exemplo, estar programando para um Raspberry e você querer inverter as luzes que estão acesas. Então, aonde está recebendo sinal, você queria inverter, e aí você queria que ficasse assim. Então, você acionou essa e desacionou as outras. Então, pode ser aí uma possibilidade. Então, sei lá, você está com essas duas saídas acesas e as 3 seguintes apagadas, você aplicando o inversor binário, ele vai fazer isso daqui. Ele vai apagar essas duas e acender as próximas. E é isso que ele vai fazer. Literalmente, aonde é 0 vira 1 e aonde é 1 vira 0.
Aí você deve falar assim, tá, mas eu não entendi por que você soma 1 e inverte o sinal. Bem, vocês sabem que eu gosto de debulhar as coisas, né? Eu gosto de esclarecer tintim por tintim. Não se desesperem, já aviso logo de início que não é para ninguém surtar com a explicação do operador de inversão binária. Eu vou mostrar, mas não pira não. Estuda, testa, vai estar disponível para vocês um arquivinho aí para vocês brincarem, fazerem as experimentações. Eu tenho um arquivinho chamado Mostra Paridade do Número. Ele está em formato Open Document Sheet, para quem estiver utilizando padrão aberto, e também tem lá em XLS, caso alguém ainda tenha um Excel antigo, né? E ele abre normalmente nos Excels, né, novos, no programa Excel mais recente. Eu vou utilizar aqui o ODT porque eu utilizo o LibreOffice. Então, só para mostrar aí como que é essa brincadeira, vamos ver o funcionamento desse cara daqui. Vamos entender uma coisa. O que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que o número, ele é, na verdade, resultado, né? Aquela operação binária é o resultado, aquele inversor binário lá, ele é o resultado da inversão dos zeros por uns. Então, ele não inverte o sinal do número. A gente tem que entender como que um número ele é criado. Então, vamos pegar aqui um byte, né? E vamos debulhar. Para aqueles que já estudaram a conversão, você pegar um número e converter, tem uma regrinha, né? Você vai pegar, a gente está querendo converter esse número binário para decimal. Se eu quero converter um número binário para decimal, eu tenho que pegar e ver aqui cada uma das suas potências e multiplicar. Então, você vai pegar aqui 2 elevado a 0, depois somar, multiplicar por 0, depois 2 elevado a 1 multiplicado por 0, 2 elevado a 2 multiplicado por 0, 2 elevado a 3 multiplicado por 0, mais 2 elevado a 4 multiplicado por 0, mais 2 elevado a 5 multiplicado por 0, mais 2 elevado a 6 multiplicado por 0, mais 2 elevado a 7 multiplicado por 0. Você ficou cansado de ouvir eu falando isso. Imagina eu escrevendo a fórmula. Então, não me enche o saco, porque eu escrevi a fórmula na unha. Dói pra caramba, é horrível ter que escrever, mas vamos ver ela. Olha lá que bonitinha. É a fórmula todinha descrita ali. É literalmente o que eu falei. Você vai pegar cada posição, multiplicar pela base elevado a sua posição, né? E aí você tem um número de 8 bits, ele vai da direita para a esquerda, note, da direita para a esquerda, de 0 até 7. Então, são 8 bits. O mais significativo e o menos significativo. O mais significativo é o 7, o menos significativo é o 0. E aí a gente vai, por exemplo, ver aí a formação de números binários. E aqui é uma fórmula. E aí, então, isso daqui é calculado. Então, se eu mudar esse valor, ele mudou também. E se eu pegar, por exemplo, colocar 0 aqui, você pode vendo, se esse cara daqui passou a valer 1, esse 1 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é quanto? É 1. 2 elevado a 0 é 1, vezes 1 é 1, por isso a resposta é 1, porque o resto aqui tudo dá 0. Agora, se você pegar esse cara daqui, o segundo, colocar ele, ligar essa chavinha, né, colocar isso aí em 1, 2 vezes 1 vezes 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2, vezes 1 é 2. E beleza, a gente tem lá. Ou seja, isso aqui é literalmente potência de 2? Sim. Tem uma regrinha, para quem estuda rede, isso aqui vira uma coisa tão, né, macete, porque a gente usa muito para fazer segmentação de rede. Esse cara aqui é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Nossa, isso aqui está parecendo potência de 2. É óbvio que é. Então você tem 1, 2, 4, aí o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32, o dobro de 32 é 64 e o dobro de 64 é 128. E aí você pode fazer as regrinhas, contar tudo bonitinho que vai dar certo.
Garanto para você. Então, você vai ter isso daqui acontecendo. Se você for querer transformar um número, você pode pegar aqui, ó, 1. Então, você vai somar aqui, ó, 1, eu pego 2. E se eu tivesse, por exemplo, esse outro ativado daqui? Então, se eu tivesse outro ativado, vai ser 64 mais 2. 64 mais 2, 66. Voa lá, é o cálculo que a gente faz. Então, para quem faz cálculo de rede, estuda a parte de rede, ou a parte básica de conversão binário, decimal, né? Fica muito fácil. Para fazer o contrário, você pode fazer por divisão sucessiva, né? Você vai dividindo pela base. Eu quero converter esse número que é decimal para a base binária. Eu vou dividindo esse número por 2. Aí você vai fazer lá 66, né? Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar 66 e vou dividir por 2. 66 dividido por 2 vai dar 33. Deu uma divisão exata. E aí você vai pegar o 33 e dividir por 2. 33 dividido por 2 vai ser o quê? 33 não dá, mas dá o 32. 32 vai dar 16. E esse cara aqui restou 1. E 16 dividido por 2? 16 dividido por 2 vai dar 8 e resta 0. 8 dividido por 2 vai dar 4, também resta 0. 4 dividido por 2 vai dar... Resta 0, né? 4 dividido por 2 vai dar 2, resta 0. 2 dividido por 2 vai dar 1 e resta 0. E aí aqui você não pode mais dividir. Então você vai ter aqui 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então você vai ter 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e depois você tem um 0. Literalmente é essa aí a técnica da conversão, né? Então é divisão sucessiva, você vai pegando os restos da divisão e aí você tem que ler daqui é o mais significativo para o menos significativo. Esse aqui é o bit 7 e aqui literalmente vai ser o menos significativo. É essa grande sacada aí para você pegar. No final das contas, é essa regrinha. Muito bonitinho isso daí. Então, contei a história da conversão para vocês. Agora que vocês viram que o que eu falei é calculado e você pode ver, né, onde tem 1, você multiplica por esses valores aqui de cima, ficou fácil, aí você fala, ó, tranquilo, vou voltar aos valores originais só para não estragar aqui a nossa tabelinha. Aqui eu fiz uma variação de todos os números possíveis, né? Então eu comecei com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu estou chamando de unsigned, de sem sinal, né? Então, o unsigned, para quem lembra lá da linguagem C, ele tem um esqueminha desse aí de unsigned que vocês já me mostraram, já falaram na hora de gerar um randômico, né? Alguém já comentou de um negócio sem sinal para mim aí. Sinal é uma coisa bem interessante. Por quê? Quando tudo começou, os caras imaginaram assim, começa lá no 0, então ele pegou aonde tudo é 0, é 0. Perfeito. Aonde você virou o primeiro, virou 1. Depois virou 2. Então você começou no 0. Então o 0 faz parte dos números positivos, né, que a gente está lidando aqui. E aí você vai fazendo isso daqui, vai fazendo, e você está vendo que está variando aqui os números. Então você está ligando as chavinhas, ó, e vai ligando, e aí vai chegar um momento, só para ficar mais fácil, vai chegar um momento que vai acontecer isso aqui, ó, tá virando, vai virar, agora aquela uma zerou as duas primeiras, a primeira ativada, agora, ó, beleza, fez aqui 127. Quando eu somo mais 1 no 127, o que acontece? Eu somo mais 1, esse cara vira 0, aí vem mais 1 para cá, esse cara vira 0, mais 1 para cá ele 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 vira 0, 0 mais 1, 1. E aí você tem o 128, que é justamente o primeiro bit, o mais significativo ativado, e os demais não estão mais ativados, está tudo em 0. Beleza, você tem o 128. Antes, se você pegasse e somasse mais 1, o que você teria? O 129. Mas não é isso que acontece. O que foi visto aqui? Se você olhar, até agora, até o 127, esse cara daqui, essa coluna daqui, não variou. Ele não mudou, ele tem a menor alternância, né? Então, ele não mudou até agora. Ele foi, assim,
são 128 números e aquele cara ali continua sendo 0. E aí pensaram assim, bem, eu preciso agora de números negativos. O que eu faço para criar um número negativo? Tem como gerar um binário negativo? Efetivamente você não tem, mas tem uma técnica, que é você pegar o bit mais significativo, porque ele é o que tem menos alternâncias, né? Então, durante um período ele fica constante durante muito tempo, então ele não tem variações, e depois ele muda. Então, aqui, se você tem 8 bits, você tem 256 possibilidades. Dividido por 2, vai ter 128. Então, você tem de 0 a 127 e de menos 128 a menos 1. Voa lá, você tem 256 números. Você pega o bit mais significativo e usa ele como sinal. E aí você tem aqui, quando o bit mais significativo é 0, ou seja, ele é par, o número é positivo. Quando o bit mais significativo ele é ímpar, ou seja, 1, o número é negativo. E aí, como que ele fez essa numeração aí acontecer, né? Muito simples. Ele pegou esse cara daqui e imaginou o seguinte: esse daqui é o menor número. Esquece o último, o 8º bit lá, o mais significativo. Esse daqui, 00000, é o meu menor número da faixa dos negativos. E o outro, 00000, é o menor número da faixa dos positivos. Lembra que eu falei para vocês que o 0, mesmo ele sendo neutro, ele foi jogado para o lado dos positivos? 0, para a gente, tudo 0, é o menor número. Se esse cara daqui na frente, ele é par, então, olha lá, se ele é par, é 0. Se ele é ímpar, ele é menos 128. Olha lá a regrinha. Menos 128. Ele tem a fórmula para se calcular isso daí. Não se preocupa com a fórmula, não. E aí, tá bonitinho lá. Tá sendo calculado. Olha só a grande sacada que aconteceu. Quando isso tudo daqui é 0, ele é o menor número dependendo do bit mais significativo. Quando é positivo, qual que é o menor dos números positivos que a gente tem na computação? 0. Aí, lembrando, o 0 foi jogado para o lado dos positivos. Né? Então, o 0 é o menor número positivo que a gente tem. Tendo, né, 256 quebrado, né, no meio, a gente quebrou, você tem 128 para um lado, 128 para o outro lado, e tem, então, 128 possibilidades de números negativos. Sim, qual que é o menor número negativo? Menos 128. E aí vem uma historinha bacana, né? Teve um vídeo de um maluco aí, que é o tal do Gangnam Style lá, que dizem que quebrou o YouTube e foi um alvoroço na época. Sabe o que aconteceu? Chegou no limite do contador positivo. Então, olha só, se eu pegar 127, somar mais 1, e for um número assinalado, ou seja, tem sinal, ele vira menos 128. Então, depois do maior número positivo, somando 1, ele vira o menor número negativo. E aí ele continua essa maluquice daí. E é literalmente isso que acontece. O maior número positivo, você soma 1, ele vira o menor número negativo. E aí você deve falar, como assim? Bem, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste para a gente verificar se isso aqui é verdade. Vamos pegar aqui e criar um exemplo. Vou lá, criar o exemplo. Então, vamos ver agora aqui, salvar esse cara. Teste paridade. Então, a gente vai testar a paridade de um número. Agora, vamos ver o que acontece. Int, estou colocando int. Sei lá, M igual a 128. Perdão, 127, o maior positivo. E depois eu quero fazer M mais mais. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Aqui vai dar
128 ou menos 128? Essa é a minha dúvida. Vamos imprimir para a gente ver. Então, vou fazer aqui a impressão. System.out.println e eu vou mandar imprimir o M. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Incrementei 1, né? Poderia ter somado de qualquer forma. Quis usar o operador de incremento lá para a gente ver. Eu compilo meu programa. Dá tudo certo. Eu rodo meu programa. E aí deu 128 e você fala, nossa, 128, o Cristóvão viajou. Bem, por que que isso daqui deu 128? Qual que é o limite do inteiro? O limite do inteiro é menos 2 bilhões e mais 2 bilhões. 2 bilhões e 140 e poucos mil. E se eu trocasse esse cara aqui por byte? O byte, ele vai de menos 128 a mais 127. Se eu compilo esse cara, eu rodo, vou lá, agora eu tenho menos 128. Badabim. O que que aconteceu? Ele somou 1. Só isso. Ele literalmente pegou o 127 mais 1, deu menos 128. E ele continua isso daí, infinitamente. Uma outra possibilidade da gente ver, né, isso aqui acontecendo é a gente fazendo um laço. Tudo bem que não estamos ainda no momento de ver laços, mas a gente pode brincar aqui, né? Vou fazer aqui com inteiro. Int i igual a 1. Vamos começar em 0, né? I igual a 0. I menor igual a 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão. Eu acho que dá aí. Só para a gente ver esse cara aqui acontecendo, para dar tempo de ver ele mudando, né? E vou fazer essa impressão. Então, aqui eu vou fazer a impressão. Só que eu não quero imprimir o I, eu quero imprimir o I, né? Só que aqui eu vou já adiantar que a gente vai precisar fazer uso do operador de conversão, o tal do cast. Não falei ainda, né? Mas só estou falando agora que vai ser preciso. Então, eu preciso converter esse cara daqui para byte. Executando esse cara daqui, olha lá, ele está ficando negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E ele está indo, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E olha lá a loucura dele, ele começa em 0 e ele vai crescendo, crescendo, chegou lá no 127, ele vira menos 128, e aí ele continua crescendo, 128 negativo, 127 negativo, e ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e olha, aqui, mover ficou difícil. Uma movidinha de nada. Vamos ver se eu consigo. Passei. Deixa eu ver se eu pego. Deixa ele terminar, né? Ainda tá fazendo. Acho que eu exagerei. Vamos fazer menor, então. Era só para terminar. 100 mil. 1000 já dá. Olha lá. Aqui. Aí o que acontece é isso daqui. Ele vai lá, negativo, 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 vai crescendo, chegou lá menos 1, somou, ele vira de novo 0, e aí ele continua positivo. Aí ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, chega lá no 127, soma mais 1, vira menos 128, e continua crescendo, crescendo, vira lá o menos 1, e aí quando chega no menos 1, vira 0, continua positivo, e ele fica nesse laço infinito daí. Então a gente está fazendo aí um exemplo que ele está variando esse cara, vai mudando e fica bem legal para a gente ver essa possibilidade. Isso daí é o que acontece, então, com essa tal dessa paridade do número. E aí você fala, tá, mas a gente estava falando de operador de inversão binária. Aí eu falei, sim, operador de inversão binária. O que acontece quando você inverte os bits? Vamos ver aqui, ó. O 0, eu mudei para 1. O 1, eu mudei para 0. O 1, 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 mudei para 0. E o 1, mudei para 0. Então, quer dizer, o 127 vira 128. Como que é a regra? Você soma 1. Então, 127 mais 1 virou 128. Muda o sinal, menos 128. Tá aí
a inversão binária explicada detalhadamente, para ver que a gente não está viajando, aquele operador faz isso sim. Se você pegar aqui o 126, dá uma olhadinha agora no 127 negativo, olha lá. O 126, ele está aqui, ó, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. E se você pegar agora o 127 negativo, ele é 1 mais 3 zeros, 1 novamente, e aí você tem que é o menos 127. 126 mais 1, 127. Inverte o sinal, menos 127. Está aí, provado por A mais B, como que se muda o sinal. Tudo por conta da necessidade, né, da gente ter a paridade, né, o sinal. A paridade vem de par, né, paridade, está ali. Todo número, né, que tem uma paridade par é 0, que tem paridade ímpar, ele é ímpar, né, que tem paridade 1 é ímpar. Então, você tem isso daí, a paridade do número binário é dado pelo bit mais significativo, ou seja, a gente diminui a quantidade de valores máximos que a gente pode ter. Com 8 bits, a gente teria aí de 0 a 255 números possíveis, então iria de 0 até 255, perfeito. Só que aí, atribuindo o sinal, eu vou de menos 128 a mais 127. E aí você tem aí que o positivo, a gente perdeu o limite, mas só que a gente ganhou lá para os negativos também. Então a paridade faz com que a gente tenha sempre mais um, né, para o lado dos negativos, porque o 0 ele tem que ficar em um dos lados. E como ele já era o primeiro antes, ele ficou para o lado dos positivos. E é isso daí a nossa brincadeira. Deixa eu salvar esse cara, só para atualizar, vai ficar lá para vocês bonitinho. Voltando, então, na nossa brincadeira, vamos fazer um teste para o operador de inversão binária. Vamos ver o que acontece com ele. Então, vamos salvar esse cara. Teste operador inversão. Então, teste de operador de inversão, que é o TIL. Esse teste aqui é bem tranquilo, bem rápido, bem fácil. Olha só, não tem muito o que fazer com ele, né? Ele é do jeito que é e acabou. Vamos lá imaginar, a gente poderia ter aqui int, sei lá, q igual a 148. Qual que é o resultado, né? O resultado da inversão dele. Então, vamos ter aqui, por exemplo, um int r igual a til q. Eu quero saber o resultado dessa inversão. E vamos ver isso daqui impresso. Então, fazer lá um system.out.println. Aqui eu quero imprimir o Q. E aqui eu quero fazer a impressão do R. Então, compilando esse cara, a gente sabe que aqui realmente, né, vai ter lá 148. Mas e esse cara daqui? Como que vai ser? Bem, 148 mais 1, 149. Inverte o sinal, menos 149. Então, vamos ver se vai dar isso daí, compilando, executando, e aí você tem lá os resultados, 148 e menos 149. Quer testar com outros números, a gente testa, a gente faz aqui, por exemplo, se você tiver lá um número menos 1000, quanto que é a inversão do menos 1000? Aqui é menos 1000, e eu invertendo menos 1000, quanto que vai dar? Menos 1000 mais 1 dá menos 999. E eu mudo o sinal, vai dar 999. Compilou e executou, e voa lá, a gente tem nossa inversão acontecendo. Então, tá aí o esquema da inversão. Lembrando que inversão, ele não inverte o sinal, é um esquema de inversão binária, ele está invertendo os bits de 0 para 1, por isso tem essa regrinha de soma 1 e inverte o sinal. Crianças, eu acho que isso daí deu por hoje, já foi bem bacana. Eu sei que temos bastante coisa ainda para ver, vários operadores. A gente vai começar agora, na próxima aula, o operador de inversão, de conversão, o cast. E por isso eu preciso de tempo, então não vale a pena agora o tempo que a gente tem para iniciá-lo.
Na próxima aula, a gente já começa fazendo uma revisãozinha de tudo que a gente viu até agora e depois a gente já entra com os operadores, com o operador de conversão, o abre e fecha parênteses, né, o cast. E aí fica para a próxima aula a nossa brincadeira daí com o cast.